Olá, você que está aí ligado acompanhando o DigiShow. Hoje é dia do DigiShow Entrevista. Estamos recebendo aqui hoje o Dr. Joaquim Freitas Neto, 15 anos de Direito Criminal, pós-graduado, formado pela Universidade Federal do Pará, membro da Academia Paraense de Júri e também é membro da Abracrim, que é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Extenso o seu currículo, né, doutor? Isso, é um fruto de muito trabalho, muita dedicação, que é exigência mínima, né, para qualquer profissão, para qualquer trabalho. E, doutor Joaquim, e o direito, né, é uma área que você estuda diariamente, não é verdade? É uma área que você nunca para de estudar, inclusive diariamente tem que levar para casa os processos para poder estudar, enfim, tudo isso. Isso, e o direito brasileiro ele vai se aproximando de uma tendência consuetudinária. O que eu estou querendo dizer com isso? Uma dependência muito forte dos precedentes e da jurisprudência. Então, é importante que o profissional busque conhecer não só as leis vigentes do país, mas também o posicionamento dos tribunais, precedentes, jurisprudência. E, doutor, não é à toa que exercer o direito hoje é um sacerdócio, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu digo que o direito é uma namorada ciumenta que muitas vezes não aceita nem te dividir com a tua própria família. Exige de você muito sacrifício, exige finais de semana em que você precisa se dar ao isolamento para que você possa se dedicar a uma defesa criminal, no caso. E você atua dentro da área militar, né, doutor? Para a Constituição hoje, o que seria um militar? É necessário, quando vai se estudar os crimes militares, que se entenda quem são os militares de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Militares, poderíamos dividir em duas classes. São os militares membros das Forças Armadas, portanto, Marinha, Exército e Aeronáutica, e militares das Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal. E sobre os crimes dolosos, doutor? O que podemos falar a respeito disso, contra a vida, né, que são cometidos pelos militares? Bom, primeiramente é importante esclarecer quais são os crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida são aqueles crimes, para quem nem todos são profissionais do direito, crimes dolosos contra a vida são aqueles crimes intencionais que atentam contra a vida. É o homicídio doloso, na sua forma consumada ou tentada, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, o infanticídio e aborto. Esses são os crimes dolosos contra a vida cuja competência para julgamento é prevista constitucionalmente, né? É o tribunal do júri que é competente para julgar. Então, por exemplo, a regra qual é? Militares que cometem crimes dolosos contra a vida de civis vão responder perante o tribunal do júri. Agora, um detalhe deve ser frisado. Sabemos, por exemplo, que as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, eles atuam junto à segurança pública de uma forma excepcional, né? E essa atuação, por ser excepcional, precisa de autorização do Exército. Exemplo, o Rio de Janeiro, né? Ano passado nós tivemos uma intervenção federal e vimos uma atuação ostensiva do Exército nas ruas. Nesse caso, como ele atua auxiliando o contingente militar dentro da seara da segurança pública, nesses casos em que um membro das Forças Armadas que esteja em ação, em combate, venha atingir, por exemplo, um civil, aí nesse caso, esse membro das Forças Armadas vai responder perante a Justiça Militar da União. Agora, se é um policial militar, um bombeiro militar, que tira a vida de um civil, ele vai responder, ainda que esteja em ação, por exemplo, cumprindo um mandado de prisão, ele vai responder perante o tribunal do júri, responder, portanto, perante a Justiça Estadual. Então, doutor Joaquim, nós sabemos que os policiais militares não podem grevar e nem sindicalizar-se. O que você pode nos falar a respeito disso? Bom, por força, por um mandamento constitucional, militares, e aí eu vou usar um termo amplo, tanto militares das Forças Armadas quanto os militares, policiais militares e bombeiros militares, não podem grevar, não podem se sindicalizar. E a greve, inclusive, pode até mesmo caracterizar crime de motim e revolta. Doutor Joaquim, e motim e revolta se caracteriza como crimes?
Sim, são crimes militares por excelência. Estão previstos no artigo 149 do Código Penal Militar. E dentro de uma classificação clássica de crimes militares, seriam o que nós chamamos de crimes propriamente militares, porque são previstos unicamente no Código Penal Militar. Quando falamos de greve, por exemplo, 3, 4, 5 policiais militares numa praça pública reivindicando melhores condições de trabalho, melhoras, por exemplo, remuneratórias, por exemplo, estão ali protestando, aquele ato em si já pode vir a caracterizar o crime de motim e revolta. E quando a gente fala de motim e revolta, é a mesma coisa? Não. Tanto o crime de motim e revolta precisam, como condição para sua configuração, pelo menos 2 militares, 2 ou mais militares, que estão ali, por exemplo, numa situação de oposição a uma ordem hierárquica. O que vai diferenciar o motim da revolta é que na revolta esses militares estarão armados, estarão com armamentos, e não é necessário que essa arma seja de fogo, por exemplo. Eles podem estar com pedaços de pau, pedaços de pedra. Então, e não é necessário também, para caracterizar o crime de revolta, que essas armas sejam utilizadas. Bastam que eles estejam portando essas armas. Então, a greve ela pode vir sim a caracterizar o crime de motim ou revolta. De forma que o traço diferencial entre motim e revolta é que na revolta os amotinados estão armados. Outra questão também, doutor Joaquim. Por exemplo, um militar, ele ingere bebida alcoólica e vai trabalhar. Ele comete um crime? Não necessariamente. O fato do militar ingerir bebida alcoólica e ir trabalhar configura no mínimo uma transgressão disciplinar, e esse fato será apurado nas vias administrativas. Agora, para que configure crime, é necessário que ao ingerir bebida alcoólica, ele se embriague. Aí sim, ficará caracterizado o crime de embriaguez em serviço. Então, doutor Joaquim, muito obrigado. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão em casa nesse momento, nos acompanhando através da televisão, né? E principalmente para os militares, que às vezes colocam a sua vida à disposição da sociedade. A sociedade e o Estado, eles precisam valorizar mais os seus policiais militares. Eu costumo dizer que o trabalho da Polícia Militar é um dos trabalhos mais difíceis e delicados dentro de um sistema de garantias de direitos e de segurança pública. O policial militar ele é o para-choque do Estado. É o primeiro representante do Estado dentro de um cenário de ocorrência de crimes. Portanto, merece todo o nosso aplauso e o nosso respeito. Muito obrigado, doutor Joaquim. Eu gostaria que você levasse o nosso abraço e o nosso carinho a todos os nossos amigos lá do Freitas Neto e Cascais, aqui de Belém e lá de Altamira também, aquela cidade linda e maravilhosa que você está sempre lá. E para você que está em casa nos acompanhando e tem qualquer dúvida, pode entrar em contato agora mesmo, porque a nossa equipe vai responder para você. Anota o WhatsApp aí, olha, é o 98551 6070, 98551 6070. Pode ligar, pode mandar a sua pergunta agora mesmo, que o doutor ainda vai continuar com a gente, né, doutor Joaquim, para esclarecer todas as dúvidas que você tiver. Muito obrigado. Muito obrigado, satisfação, estamos sempre à disposição. Tá ótimo então. E o DigiShow continua trazendo para você mais um grande sucesso.